Olá, amigos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que sonhos e projetos sejam realizados, que você possa começar um dia feliz, esperando sempre o melhor de Deus, porque o Deus vivo, ele não falha, o Deus vivo, ele é poderoso para promover o melhor na sua vida. E uma coisa que eu sempre digo, tudo depende da sua expectativa. Não adianta a pessoa ela ficar para baixo, abatida, pensando não ter jeito ou solução, se deixar levar pelo pessimismo ou por rumores negativos. Não, não faça isso. Não cometa este erro de se deixar levar por algo que de repente parece que não vai dar certo. Não, pelo contrário, vai dar certo sim, porque o Deus da Bíblia é um Deus que muda toda e qualquer situação, é um Deus que faz o impossível se tornar possível, e quando a pessoa crê, ela clama ao Deus vivo, Deus muda a vida dela. Falando em clamar ao Deus vivo, em buscar o Deus poderoso, daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma prece em seu favor. Então já peço à Senhora, ao Senhor, a você que está acompanhando a programação, prepare o seu copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma prece, colocando diante de Deus, e eu tenho a certeza que a bênção de Deus nesse copo com água vai abençoar a sua vida, vai ser um toque de Jesus nessa dor, vai ser um toque de Jesus nessa enfermidade, na sua tristeza, na sua alma, porque a oração, ela abençoa. Você sabia que o homem, ele é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo? Então Deus, ele alcança e pode tratar todas essas questões. E falando em tratar todas essas questões, nós precisamos pensar em algo. Pensar em quê, pastor? Que é possível ser feliz? Sim. Que é possível alcançar o melhor de Deus, que é possível dar a volta por cima e, como diz o nosso missionário R.R. Soares, né? Dar a volta da vitória. Você crê nisso? Eu creio. E quando a pessoa, ela busca o Deus vivo, Deus muda a situação dela. Nós temos o exemplo da senhora Maria da Conceição, que buscou um Deus vivo, ela se deparou com um problema. Ela contraiu uma enfermidade e o amigo falou o seguinte, olha, vamos lá ao médico para poder ver isso aí, vamos tratar essa questão. É sempre importante buscar medicina. E ela resolveu. Quando chegou lá, a medicina detectou que ela passava por um outro problema, que nós vamos entender melhor no decorrer da programação, e é um problema sério, muito mais grave do que o primeiro. E então ela começou ali a agir confiando, porque os médicos costumam dizer o seguinte, que o médico ele é um instrumento de Deus, quem cura é o Senhor Deus, ele que opera. E ela recorreu à medicina e bateu a porta do céu e Deus mudou a vida dela. Então, vamos aqui entender um pouquinho mais com respeito à situação, o que enfrentou a senhora Maria da Conceição, conosco, aqui na tela. Comecei a fumar, eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Até que em 2010 eu fui para a Igreja da Graça. Eu gostava de ir para a igreja porque eu via muito testemunho. Aí isso me chamou, né, atenção, porque eu queria ficar liberta do cigarro. Me batizei, conheci Jesus, parei de fumar. Logo em seguida, eu adquiri a nossa TV e por meio dela, todos os dias minha mãe orava junto com o missionário. Até que em 2015 apareceu uma pintinha aqui no meu nariz. E essa pintinha foi crescendo, crescendo, crescendo. Caroço durinho, sabe? Devido a um primo, né? Ele trabalha na área de enfermagem. E minha mãe chegou em casa dizendo assim, olha, eu vi seu primo e ele falou pra mim cuidar desse sinal. Quando eu botava o óculos, ou ele ficava em cima, entendeu? Ou ficava muito ruim pra mim. Aí às vezes eu tirava o óculos e depois eu colocava o óculos assim, mas era uma dificuldade. O pior momento foi quando as pessoas me viam, olhavam assim, aí diziam assim, menina, vai tirar esse câncer do teu rosto. Olha que situação, hein? Que situação, mas graças a Deus, Deus colocou um anjo no caminho dessa senhora que a conduziu até um tratamento médico, um acompanhamento, e lá detectou a gravidade da situação. Existem pessoas que passam por um problema de saúde e ela vai aceitando ali, é importante ao médico sim, é importante acompanhar, cuidar. E também colocar diante de Deus. Já prepara o seu copo com água, o meu já está preparado. Daqui a pouquinho nós estaremos orando em seu favor, buscando ao Deus vivo, porque eu creio que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação e realizar na sua vida um lindo milagre. Porém, o meu copo com água já está preparado, prepara o seu aí e vamos entender um pouquinho mais, acompanhando aqui a reportagem na tela.
Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pele corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Uma jovem de 28 anos foi diagnosticada com carcinoma basocelular após realizar uma limpeza de pele. Daiane conta que depois do procedimento ficou com um machucado na lateral do nariz por um mês e que ele não cicatrizava. Depois de passar por uma dermatologista e uma biópsia, a jovem precisou passar por uma cirurgia para remover o câncer. Esse tipo pode ser dividido em duas categorias, o melanoma ou em não melanoma, que é um tipo mais comum. Dados do INCA revelam que em 2020, o câncer não melanoma matou cerca de 2.600 brasileiros e o melanoma, 1.978. Graças ao bom Deus, que o Deus da Bíblia, ele continua iluminando a sua vida. Você acompanhou a reportagem? É necessário realmente crer de todo o coração e determinar que maravilhas aconteçam. Determinar a pessoa a colocar o coração diante de Deus e acreditar que tudo pode e vai dar certo. Pastor, eu creio que pode dar certo sim. E quando a pessoa crê que pode dar certo, a coisa muda. Falando em crer que pode dar certo, de repente você conhece alguém que está meio triste da vida, meio para baixo, internado, mora em uma cidade distante, em outro estado, em outro país ou até em outro continente, e você quer enviar para esta pessoa uma palavra positiva. Você pode através do YouTube, basta apenas pesquisar lá na lupa, lá, ó, Palavra Urgente, como também através do Instagram, na rede social, pesquisar lá Palavra Urgente, daí você começa a seguir ou se inscreve e sempre será notificado quando chegar uma matéria nova, um programa novo, uma mensagem nova, e Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu creio nisso porque Deus, ele é poderoso para fazer o milagre acontecer. E falando em milagre acontecer, não desanima não, nós vamos entender um pouquinho mais. Entender o que, pastor? Como combater o mal. Por quê? Um exemplo, nós estamos acompanhando hoje a história da senhora Maria da Conceição. E todas as vezes que ouvimos um testemunho, que acompanhamos um relato de fé, entendemos que quando a pessoa toma uma atitude, Deus opera, algo acontece. Quando a pessoa ela reage, automaticamente ela vai ser beneficiada. Então vamos aqui entender um pouquinho mais. Vamos aqui ao doutor, que ele vai explicar um pouquinho mais com respeito a essa situação. Conosco na tela. O câncer de pele, ele pode ser de 3 tipos principais diferentes, né? O nosso grande principal é o melanoma, depois o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide. Cada um deles vem de um tipo celular diferente da nossa pele e cada um deles também vai ter um comportamento, uma gravidade, uma evolução diferentes. A grande questão do câncer de pele é que no início ele realmente não tem sintomas, tá? Então é por isso que a gente tenta divulgar tanto a importância do acompanhamento dermatológico, porque o diagnóstico precoce é feito em cima de lesões que o paciente não percebe. Ele não sente aqueles sintomas clássicos de coceira, sangramento, lesão mudando. Isso tudo não é perceptível no início. Tudo vai depender do tipo de câncer de pele que a gente está falando e do estágio que você fez o diagnóstico. Então, por exemplo, o carcinoma basocelular é o câncer de pele mais comum e ele não tem esse impacto tão grande na vida do paciente, né? No sentido de comprometer a vida, né? De dar metástase, de ter comprometimento sistêmico. O potencial dele de fazer isso é muito pequeno, é muito raro. Então, normalmente, no carcinoma basocelular, que é o câncer de pele mais comum, o tratamento é cirúrgico. Você tira aquela lesão e esse paciente está tratado. Quando a gente está falando de melanoma, que é o câncer de pele mais perigoso, aí o cenário muda, porque o melanoma tem um potencial muito maior de metástase e, portanto, de ter comprometimento de outros órgãos. Mas o melanoma também, se você diagnostica só no início, você pode tratar só com cirurgia. Se você diagnostica em fases mais avançadas, com metástase, por exemplo, aí você vai precisar de outros tratamentos mais sofisticados, que seriam a imunoterapia, a terapia-alvo, né? Que são os tratamentos mais modernos hoje em dia, como se fossem quimioterapias, né? Mas são
tratamentos mais específicos e mais elaborados para esse tipo de câncer de pele. O melanoma é o nosso principal câncer de pele justamente porque ele tem o potencial de dar metástases e de levar o paciente a óbito. E é por isso mesmo que é tão importante a gente descobrir de forma bem precoce esse câncer de pele, porque você descobrindo no início, você pode salvar a vida desse paciente. E aí, acompanhou, entendeu? É importante. E esse programa é uma bênção. Uma equipe preparada de todo o coração para poder promover não somente um ânimo, a fé, uma confiança no espiritual, no sobrenatural de Deus para alcançarmos o milagre, como também você alcançar entendimento, né? É muito bacana esse quadro Doutor Responde, porque ele fala ali de uma maneira que podemos entender e assim aumenta o seu conhecimento, o seu entendimento e também passamos a ver que realmente foi um milagre. E é exatamente isso. Passamos a entender que realmente foi um milagre. Falando em milagre, vamos voltar aqui, continuar então o relato de fé conosco na tela. Eu chorava, sabe? Minha filha foi disse assim, mãe, então vamos embora para o médico, vamos fazer um exame para ver o que é que vai dar. E nisso eu levei ela para 2 dermatologistas. O primeiro falou assim, olha, vamos avaliar mais um pouco. Aí eu não me contentei com a resposta dele. Fui no segundo, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a dermatologista constatou foi um carcinoma basal. Não é um câncer tão agressivo, mas que precisa ser tratado. E ali ela foi encaminhada para uma UPA especializada. Aí eu marquei, porque não é logo assim, você marca. Isso foi por volta de março de 2020. Mas antes disso, a gente já tinha a nossa TV, que comecei fazendo corrente pela televisão. Fui indo, eu tomava água, passava um óleo, fazia, tudo eu fazia na corrente da televisão. E eu lembro que teve um período que o missionário orou para assumir sinais. Acompanhou aí? A senhora, ela pegou e começou a reagir. Ela não se entregou. Quantas são as pessoas que passam por um problema de saúde e ela acaba se entregando? Ela acaba desistindo de lutar pela vida. Não faça isso. Não é isso que o Deus da Bíblia ele quer. O Deus da Bíblia ele quer que você insista e possa alcançar então a vitória. E falando no Deus da Bíblia, eu tenho uma mensagem para o seu coração, algo que certamente vai abençoar muito, mas muito mesmo a sua vida, vai abençoar muito mesmo a sua casa. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, o versículo é o versículo de número 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Vamos ler aqui? Pois diz assim a Escritura Sagrada: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. É exatamente isso que eu quero falar com a senhora, com o Senhor. Ousadia. Não adianta você estar diante de um problema sério, de um problema grave e faltar coragem, faltar ousadia. Entenda que eu não estou dizendo valentia. Eu não estou dizendo você agir de uma maneira truculenta com o seu familiar, com aquela pessoa que lhe persegue no trabalho, mas eu digo ousadia no mundo espiritual. Clamar a Deus e Deus certamente vai mudar essa situação. Então, põe o coração em Deus, porque o Deus da Bíblia, ele é poderoso para transformar sua vida, transformar sua casa, fazer com que você alcance o melhor, fazer com que você possa desfrutar do melhor. Então, ousadia, coragem, e certamente você vai dar a volta por cima. Vamos aqui então, relato de fé? Conosco, aqui na tela. Até que no mês de outubro, 21, a pintinha caiu. Um dia eu fui dormir, quando eu me acordei de manhã, que eu me olhei, não vi mais a pinta. Quase 2 meses eu fazendo propósito de oração na televisão. Em outubro de 2021, retornamos ao médico, só para constar mesmo que ela foi, porque já não tinha mais nada, para a glória de Deus. O que a senhora veio fazer aqui, que aqui não tem mais nada? Eu tive que mostrar a foto para o médico, porque ele disse, olha, só tá a marca. Como foi que caiu? Eu disse, pelas orações que eu fiz, pela minha fé e pela fé do missionário na televisão. O médico falou assim, lembra como hoje, mantenha a sua fé.
você está curada. Eu não tenho mais aquela depressão de estar com um negócio no nariz na frente. Alegria, veio vontade de sair, veio vontade de voltar para vir para a igreja de novo. A gente chega a ver que o semblante dela mudou. Depois que eu saí, que eu estava assim, povo, olha, tô operado. Não, quem operou foi Jesus. A gente sabe que milagre não se explica, ele acontece. A alegria voltou, graças a Deus, pela honra e a glória do Senhor Jesus. Que coisa linda, que coisa linda. Milagre não se explica, ele acontece. Viu como bem colocou? E a Dona Maria, ó, deu a volta da vitória. Você pode dar a volta da vitória também e alcançar aí um grande resultado. Você já preparou seu copo com água? Aqui está o meu, ó. Vou pegar aqui o copo com água, porque nós vamos realizar uma prece em seu favor e determinar que o Deus da Bíblia vem iluminar a sua vida, vem iluminar a sua casa, que coisas boas venham acontecer. Então vamos, é um momento de oração? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, diante do Senhor colocamos o nosso coração e abençoamos este copo com água. Venha fluidificar com o teu poder, que o milagre aconteça e que esta vida seja transformada, ó Deus, ao beber desta água. Assim como a Dona Maria, ela venceu, inúmeras pessoas relatam através da programação do Palavra Urgente milagres e milagres e milagres, e eu peço que esta pessoa também seja beneficiada pelo teu poder. Abençoe este copo com água, em nome de Jesus. Beba da água e receba da vitória. Ó, coloca aqui a água e eu creio que Deus é Deus para mudar a sua vida. Eu creio que Deus é Deus para transformar a sua casa. Você que tem acompanhado o programa Palavra Urgente e deseja participar de um culto na nossa igreja, eu convido você a estar conosco. Você pode, através do site, né, On Grace, ali pesquisar e encontrar a igreja mais próxima da sua casa. E essa igreja que aparece agora, olha aí, essa não é a equipe Bala, não é, eles não deixam furo, não tem isso. É a melhor equipe do Brasil. Essa igreja fica ali na rua Coronel João Valério 281, no centro de Magé, próximo ao Clube Mageense. Olha que filmagem linda aí da igreja. E eu convido você a estar comigo, ou na quarta ou na sexta-feira, 9 da manhã, 19 horas, na semana, quarta e sexta, ou então no domingo, 8 da manhã, ou 18 horas. Vai ser um prazer poder apertar sua mão, dar um abraço, ouvir e orar juntamente com você, e coisas lindas acontecerão. Pastor, eu creio nisso, que coisas lindas podem acontecer. Eu creio também. Então, ó, fica aqui, ó, um beijo no coração, um forte abraço de toda a equipe do Palavra Urgente, que tem trabalhado com grande amor, e até a próxima. Que Deus abençoe a paz. Quando penso que a minha fé está fraca, tu me dizes ao contrário que estou forte. E não há nada que eu não possa conseguir se eu descansar em ti e confiar em ti. Para Deus não existem portas fechadas. Se uma porta se fechar, outra ele abre. Faz caminho no deserto e também sobre o mar. Meu milagre acontece se ele ordenar, pois tudo posso em ti. Eis a minha esperança, eu confio em ti, pois certos são os teus caminhos. Eu não temerei, pois tenho um Deus que me ama, ele cuida de mim. Se o vento soprar, ele faz parar o vento. Se o mar se agitar, ele faz o mar se acalmar. Deus é minha força, nele eu deposito a minha fé todos os dias. Para Deus existem portas fechadas. Se uma porta se fechar,
fechar, outra ele abre. Oh, oh, oh. Faz caminho